Então, já que vocês acabaram de almoçar, né? Espero que tenha sido uma boa refeição, né? O barriguinha cheia. Então, da mesma forma, eu acho que hoje de manhã, meu filho também deu para vocês alimento para o espírito. Então, alimento para o espírito e alimento para o corpo, ambos são importantes para a homeopatia. E pegamos as disposições, né? Os pontos de entrada nas disposições são os termais e a sede. E, naturalmente, é muito importante para nós, na realidade, descobrir os termais, né? Se a pessoa é friorenta ou quente. Porque se nós errarmos na avaliação dos termais, então todo o grupo vai estar errado. Nós temos que determinar os termais, vamos dizer, rapidamente, de uma forma apropriada. Também é importante os termais na psora e psicose, mas nem tanto em sífilis. Na psora, os termais são os mais importantes e eles formam o ponto de entrada. Na psicose também, mas na sífilis, às vezes, como eu já disse, eles realmente não têm essa importância. Porque, ocasionalmente, a destruição da sífilis entra até nos termais e o paciente não tem, vamos dizer, essa conscientização se ele está frio demais ou quente demais. Então, nós não temos a possibilidade de obter os termais de uma forma apropriada. Quando eu quero dizer termais, eu estou dizendo um estado ideal, temperatura ideal na qual o paciente quer sobreviver de uma forma melhor. É alguma coisa como, por exemplo, algumas plantas crescem no Brasil, mas elas não florescem, digamos, nos Estados Unidos, né, na região do hemisfério norte, porque é frio demais para aquele tipo de planta. As plantas que sobrevivem no hemisfério norte talvez não sobrevivam na região equatorial ou temperada. Isso mostra, então, que cada célula, cada ser vivente vamos dizer, nasceu e deve florescer ou deve viver num clima específico. Isso faz com que essa pessoa assegura a sua melhor sobrevivência. Então, nós temos seres humanos que se dão bem no calor, outros que se dão bem no frio. Então, quando nós estamos pedindo os termais ou investigando os termais, nós não estamos falando, você gosta de tempo quente ou tempo frio. A maior parte dos seres humanos ou pacientes vai dizer, eu gosto de tempo frio, né? Eu gosto da temperatura fria. A maior parte, porque o homem tem sangue quente. Mas esse gostar não tem nada a ver com a sobrevivência. O que ele pode tolerar bem é muito mais importante. O que a sua constituição pode tolerar é muito importante. E isso é o que vai nos dar, então, esse calorento ou friorento. A tolerância é a que a gente tem que perguntar. Você tolera mais o calor ou mais o frio? E não o que você gosta. Então, realmente é muito importante do ponto de vista de marketing, porque é aí que a gente erra e aí é onde a gente se confunde. Porque o paciente vai dizer para você, eu adoro o tempo frio. Sim, mas tudo bem, muita gente gosta, mas pode tolerar o tempo frio? Não, realmente eu tenho que pôr um monte de agasalhos, eu tenho que vestir um monte de proteção, agasalho e tal, roupa. Eu estou aqui, por exemplo, eu sou de um país quente, Brasil também não é frio, né?
Mas mesmo num tempo mais quente da Índia e do Brasil, eu vou usar bastante roupa. Até uma suéter, um pullover dentro, mesmo nesse tempo aqui. E eu estou bem confortável, me sinto bem. Ou seja, a minha constituição é friorenta. Se eu for à Suíça e à Alemanha, eu uso 5 a 6 camadas de roupa de baixo, né, de camiseta. Eu preciso de ter 1, 2, 3 camiseta, mais pullover, mais sobretudo, mais um chale, mais uma Sharp. Ou seja, é uma indicação definitiva de que a minha constituição é friorenta. Então, algumas pessoas só tem absolutamente 1 ou 2 camadas, por exemplo, e saem no frio sem nenhum problema. Uma camisa, paletó, ou seja, tem uma constituição muito quente. Por outro lado, por exemplo, eu pergunto aos meus pacientes, você pode ficar, por exemplo, sem ar-condicionado ou ventilador? Ar-condicionado muitas vezes é um hábito. Então, quando a pessoa está habituada a trabalhar no lugar frio, ele fica acostumado, mas quando ele vai para casa, ele não quer, assim, esse ar frio quando ele estiver dormindo. Então, aí, como, por exemplo, ele liga o ar-condicionado, né, assim como hábito, mas imediatamente desliga, né, porque ele sente frio. Então, apesar de trabalhar num lugar em que, por exemplo, no escritório, numa atmosfera muito fria, ele definitivamente é uma pessoa friorenta. Então, precisamos realmente entender, né, como é que a gente faz isso. Por exemplo, na Índia, eu falo, você toma banho frio ou banho quente? Então, bom, é uma questão de hábito, né? Na realidade, em alguns lugares na Índia, nós não temos eletricidade, nós não temos meios de aquecer a água. Então, as pessoas se tornam acostumadas a tomar um banho de água fria, com água fria. Então, isso não significa que eles sejam pessoas quentes. Isso não significa que a constituição deles é quente. Na realidade, eu tenho que perguntar o que você pode tolerar. Ou seja, tempo quente ou frio. Outra pergunta que eu sempre faço, por exemplo, na sua família, quando chega o inverno, quem põe o casaco primeiro, você ou os outros membros da família? Então, há uma relatividade. Quando nós sabemos, sim, essa pessoa se sente frio mais do que a esposa ou do que as suas crianças, nós sabemos, então, que ela tem uma constituição friorenta. Então, são pequenos detalhes, mas muito importante, porque se você errar nessa essa avaliação, né, de quente ou friorento, então todo o grupo, né, que vocês viram de remédios, então vão estar errados. Então, quente e friorenta é muito importante porque toda essa sensação vem do hipotálamo. Então, nós sabemos que os termais, o controle, né, dos termais é no hipotálamo, e o hipotálamo e as estruturas adjacentes, né, do cérebro nos dão a nossa natureza também. Então, é um centro muito nobre e um aspecto muito essencial, né, para o homem, para o ser humano. Então, nós não podemos negligenciar isso. Então, muitas pessoas vão dizer, tudo bem, e daí? Então, tá, ela é uma sépia, mas e daí se ela é quente? Então, ela tem flashes de calor, né, aquelas ondas de calor, por exemplo, durante a menopausa, mas quando, em termos de tolerância de ar-condicionado, tempo frio, ela fala, não, mas eu tenho que botar um monte de suéter, de agasalho. Então, apesar de ter essas ondas de calor, mas por conta, mesmo sendo sépia, na realidade, sépia o tempo todo, mas ela é quente. Eu posso tolerar bem o calor, você não pode dar... que o sípia, porque na realidade o mental dela é diferente. Então, mesma coisa ignácia e nox vomica também. Então, nós temos que ser muito rígidos nesse aspecto específico. Muitas vezes eu faço
vamos dizer, essa mistura. Então tá, ele é um natrumur, mas ele é um friorento. Ela é uma pulsatila, mas ela é friorenta. Mas depois de alguns dias, por exemplo, depois do alívio inicial, nós vemos uma recidiva. Então, ou seja, o remédio é bem perto de natrumur, mas não é necessariamente, porque a pessoa é friorenta, melhor dizendo. Então, tem que ter um remédio, então, que seja exatamente como natrumur, mas que seja friorento. E ignácia, né? Então, natrum K também não é. Então, nós temos que pensar em termos de outros remédios e tentar, então, eliminá-los. Realmente é fácil, e não, assim, vamos dizer, considerar um remédio, que é um hábito ruim, na realidade, incluir um remédio, mas eu tento eliminar. Se ele não é eliminado, então ele é bom, porque é fácil incluir um remédio, rule in, mas é difícil eliminar. Então, por exemplo, nós temos, por exemplo, alguns remédios para uma determinada criança e o fósforo, então, foi o principal. Nós tentamos eliminar o fósforo. Vamos ver se o fósforo realmente é um remédio para o lado esquerdo, né? Mas o fósforo também pode vir de direito para a esquerda. E o que nós vimos ontem. Pessoas longilíneas, né, com cílios grandes, né? Mas vimos uma criancinha gordinha, né, gorduchinha, né, um aspecto psicótico. Então, o que é importante? Nós estamos tentando eliminar todos os outros ângulos, flatulência, fome, problemas hepáticos, sim. Então, magnetismo, sim. Então, o fósforo não estava sendo eliminado, então o fósforo foi prescrito. Então, não é por causa de um ou outro ponto. Então, esse é um hábito perigoso, que nós temos a tendência de, vamos dizer, cair nesse hábito se nós temos um conhecimento limitado, a gente tenta ajustar um remédio de qualquer jeito. O que eu mostrei para vocês nos últimos 3 dias é um ponto de entrada para um grupo de remédios, depois ver as disposições e aí continuar a investigação. É isso que eu estou mostrando para vocês. Na realidade, não é uma forma de prescrição, mas é um guia, né, de que o seu remédio tem que estar, vamos dizer, mais ou menos nessa área, que esse grupo, esse sintoma tem que ser coberto, por exemplo, como o quente e sedento. Rento e sedento está presente, então nós temos que briônia, sulfo, etc., mercury, esses são todos um grupo de remédio que está cobrindo, então, quente e sedento, melhor dizendo. Então, nós temos que entender isso, ou seja, esse é apenas um ponto de entrada. Então, Amish realmente já mostrou para vocês que há a questão da disposição. Então, nós vamos continuar, então, sobre remédios, mas antes disso, eu gostaria de dizer para vocês, dar para vocês um caso. Eu não vou entrar no detalhe, porque realmente aí a gente perde muito tempo, mas um caso de câncer. Aqui um paciente, homem, câncer, na região submandibular direita, e ele foi operado, mais ou menos 75 anos, ele foi operado, então, em 3 meses, outra glândula aqui, e biópsia foi feita e também descobriu-se que era um tumor maligno. Então, nós fizemos metade da língua, então, do lado esquerdo, né, foi removida, né,
E aí, quando apareceu do lado direito, então o caso seria de remoção do resto da língua, né? Aí ele veio até meu consultório. Então esse homem, esse senhor, o histórico é que ele estava sofrendo de gota. Ele estava sofrendo de gota, ele estava com um problema de gota. É importante lembrar que essa gota, eu já estava tratando esse senhor há algum tempo e eu suprimi essa gota. Infelizmente, eu não tinha entendido a constituição dele muito bem e eu entendi, suprimi. Como é que você sabe que você está suprimindo uma gota? Se você der um remédio, o paciente tem o alívio, mas a dor no pé desaparece e aí aparece a dor no joelho. Então temos sempre um caso de recidiva. Aí a gota vai estar recidivando toda vez. Significa que o seu remédio não é Similimum. Você deu o remédio errado, ou seja, um Similimum parcial. Se essa reação em cadeia continuar, você vai dar de novo, novamente, mais uma vez, esse remédio Similimum parcial para gota licopódio, lado direito, licopódio, lado direito, e finalmente a gota desapareceu. E 3, 4 meses ele desenvolveu, então, esse edema aqui. Realmente é um crime que a gente, na realidade, comete. Então, homeopatas não estão conscientes. Então, eu agradeço a Deus que Ele me deu, vamos dizer, um guia, um gráfico, uma direção. Isso é supressão. Eu já fiz isso, né? Então, realmente é meu dever, então, curá-lo disso, fazer com que ele saia disso. Então, quando ele cortou a língua, ele voltou para mim e falou que no caso, outro tumor estava aparecendo do outro lado, né? Então, você vê aqui, ele está usando óculos escuros, óculos pretos. Eu tirei esse retrato logo depois que ele se curou. Eu estou tentando mostrar, né, a aparência desse senhor. Aqui, os relatórios, né, atestando o câncer, onde foi feito o tratamento antes dele vir até o meu consultório. E ele realmente é um caso absolutamente concreto, absolutamente provado de tumor maligno. É o único hospital oncológico da cidade, o maior. E todo mundo com diagnóstico de câncer tem que ser admitido, ou no caso, tem que ir para esse hospital. Aqui, ó, um sublingual, a glândula salivar, tumor da glândula salivar, sublingual, telecobalto, etc., né? Carcinoma cístico da adenoide. Agora, um carcinoma adenoide cístico, mal diferenciado. I think it's February. After that, nothing. But it only year was 89 or 90? 90. January 90. 2nd January. After that? After that, it was checking out. He used to get this attack 89, 90.
adenocarcinoma, em que aqui, onde ele foi operado, a pergunta de $1 milhão é, ele estava sempre vindo com esses óculos escuros e ele estava sempre me dizendo que havia algumas coisas, algumas verrugas que teriam que ser curadas. Elas teriam que ser curadas. Mesmo quando ele chegou com esse adenocarcinoma do lado direito, mais frequentemente do que não, ele estava mais preocupado com as suas verrugas que estavam em volta dos olhos. Também existe 13 mil. Bom. Until he removes this. See this. Vamos ver? This is what Olha aqui, he had got. é isso que tinha acontecido em volta dos olhos dele. E ele, por causa disso, né, são coisas pequenas, né? E depois que eu o curei do câncer, isso piorou, essas condições, esses problemas pioraram. Então, eu falei para ele que você não pode tocar isso, porque na realidade é o seu salvador, é o fator de salvação. Essa tendência de crescimento que estava dentro passou para a pele e agora você tem que se acostumar, né? Mas apesar desse fato, eu falei, cada 15 dias, cada mês, ele tem que vir e me perguntar o que eu tenho que fazer com isso. Eu tenho que cortar, eu tenho que... Então, vamos ver o que ele está falando. Again, predominantly right-sided. This was here also, but it has gone now. When did it go? 1 year ago. 1 year ago it has gone. તમને યાદ છે કે તમે you had also suffered from gout? Yeah, right. After But this that came was up, in the 85. Depois que isso apareceu, a gota também reapareceu, também estava lá, presente. Problema de gota, retornou. Eu perguntei a ele, então, eu perguntei para ele, o que está te incomodando mais? Ele me mostrava, as pessoas estão me perguntando o que é isso a todo momento. O câncer está tudo bem, não estou preocupada com o câncer, mas eu estou preocupada com isso aqui. Ele está sempre dizendo, nossa, é tão ruim quando as pessoas olham para mim. Ele perguntou por que isso incomoda ele. O que ele fez?
Qual que são os restos dele? O que ele fez? Eu perguntei para ele, por que você quer tirar isso? Por que isso está te incomodando? Olha, como é que ele agiu, como é que ele reagiu. Esse é um remédio tímido, para uma pessoa tímida. Ele não gosta de falar sobre isso. Fala, eu não gosto que as pessoas perguntem sobre esse problema. A todo momento as pessoas me perguntando, eu falo, mas eu disse para você que isso é o fator de salvação seu. Que o seu câncer está melhor só por causa disso, porque está aí presente. Se você tirar isso, cortar, fizer uma cirurgia, você vai ter o câncer de volta. Mas ele disse, não, eu quero tirar isso. Ah, eu não tenho uma aparência boa. As pessoas ficam me perguntando a todo momento, o que é isso? Isso foi... Esse homem tem 74 anos. Eu perguntei para ele, e se isso nascer em tudo quanto é lugar? Ele falou assim, nossa, vou me sentir tão mal que eu não vou sair mais. Se isso disseminar, eu vou ficar em casa. Eu tenho que vou cobrir o meu rosto. Vocês entendem esse sentimento dele, né? Ele é tímido. E mais importante, ele é friorento também, que ele está dando importância às coisas erradas. Ele está dando importância às verrugas. Ele está dando importância para a aparência. Até na idade de 74 anos, ele está preocupado com o seu aspecto, né? Nessa idade de 74 anos, ele fala que eu quero ter uma aparência boa, que quando as pessoas olharem para mim, isso não é ruim. Todo mundo quer, né, ter uma aparência boa nessa idade. Mas a que custo isso? Então, eu falei várias vezes para ele que se você tirar isso, vai se tornar um câncer. Mas a todo momento ele falou, não, eu quero tirar isso. Então, não existe um entendimento apropriado, uma prioridade nesse homem. Então, quando existe prioridade, então isso quer dizer que é uma ansiedade que está mal posicionada. E ele está preocupado, e se isso nascer em tudo quanto é lugar? E eu falo para ele, isso não vai te matar. Então, essas verrugas, esses cistos, isso ele está saindo de dentro de você para poder salvar os seus órgãos internos. Isso aí é para te salvar. Mas isso, ele não conseguia entender isso. Ele está fixado nas ideias que eu quero tirar isso, está ruim. Ou então eu vou me esconder com os óculos. Eu sei que se isso aumentar, eu vou ter que esconder na minha casa. Então esse sentimento que ele possui é de qual remédio? Tímido, lado direito, friorento. Então, pessoas que dão importância às coisas erradas, têm ideias fixas, e a importância está sendo dada para coisas menos importantes e as coisas mais importantes são esquecidas. Isso é uma marca muito forte de Barita. Isso é uma marca da Barita. Então, ele foi ensinado na universidade, nós aprendemos que as pessoas entram na nossa clínica, pessoas que têm abdômenes grandes, mas existe mais entendimento aqui de Barita, não somente que ele
tem um entendimento errado das coisas, suas prioridades estão... Está tudo confuso na Barita. Então, o Ambrish falou para vocês sobre Barita pela parte da manhã. Esse homem ficou totalmente curado com Barita, ele não teve que fazer operação. Hoje ele está com 84 anos, muito bem, forte, saudável. Agora ele entende que isso tem que permanecer. Então, as pessoas que têm o entendimento errado, prioridades erradas... Eu tive um caso O meu irmão também é um médico, ele veio com um caso Ele chegou e falou, eu estou ficando paralisado. Eu falei, bom, todo caso foi tomado. Ele falou, tem uma coisa, eu gostaria de perguntar para o senhor, que deixa isso para lá, essa paralisia. Nesse caso, você dá preferência para quê? Os seus olhos ficaram paralisados por causa da coqueluche. Ele estava dando importância para os olhos, mas ele estava dando... Tem um caso muito similar de Barita. É um caso de Barita fósforo que eu curei. Um homem tinha leucemia mieloide, linfocítica, então 3 a 4 anos já com esse caso de leucemia, eu curei com Barita, a fístula voltou no caso, e depois de dizer para ele que ele não deveria operar essa fístula, ele operou realmente, e aí o que aconteceu? E aí eu tive que fazer uma outra prescrição na realidade. Então, novamente, eu falei com ele, 3 vezes eu falei com ele, olha, eu conversei com ele como que essa leucemia realmente está ligada à supressão da fístula, mas ele não entendeu. Então, finalmente, eu tive que falar para ele, falar com a mulher, com o filho, e falei... a próxima vez que ele fizer isso, eu não vou mais cuidar dele. Então, realmente... Aí ele falou, bom, tá, ok, pode ser, eu não vou mais fazer mais cirurgia. Aí ele começou a reclamar de pigmentação, preto, manchas pretas. Então tá, leucemia já está resolvido, o problema da leucemia. Então, as pessoas que não têm... um conhecimento do que é importante, do que não é importante, especialmente em casos de câncer. Então, num caso, por exemplo, em que um médico, alopata, ele estava preocupado com um problema cardíaco, ele tinha aterosclerose, mas ele estava com angina, ele estava mais preocupado com eczema. Ele falou, por favor, vamos tirar esse problema de eczema aqui. Então, tem essa falta de compreensão, essa mal priorização, do problema. Então, Barita, por exemplo, pessoas que não cresceram a estatura normal, e isso aí o matéria médica já trata disso. Então, pessoas baixas, pensa em Barita. Pode ser Barita, Mas, assim, começa a pensar sobre isso. Pessoas que têm, vamos dizer, uma aparência mais jovem do que a idade ou mais velha do que a idade. Então, ou seja, a idade está fora de lugar. Então, o Barita realmente está tudo fora do lugar. Então, tudo está fora do lugar. Então, isso aí nós estamos falando de Barita. Ou seja, parece mais novo do que a idade ou mais velho que a idade. Esse homem ainda tem cabelo preto, ele não estava tingindo o cabelo, realmente, não estava usando nada no cabelo. Aos 74 anos ainda estava com cabelo preto, muito cabelo, ele não estava ficando careca, Então, assim,
para os padrões da Índia, realmente aos 74 as pessoas têm definitivamente uma aparência de velho, né? São fracas, estão sempre curvas, estão sempre com a bengala, né? Não estão mais tão robustas assim. Então, as pessoas que também ficam careca precocemente, então fisicamente, se você vir, vamos dizer, uma pessoa ligeiramente mais baixa do que deveria ser, cuja aparência não conforma com a idade, né, que parecem mais jovens ou mais velhas, isso significa que, por exemplo, aos 25 anos, por exemplo, tem gente já careca, que tem uma aparência prematuramente velha. Ou seja, é um ponto de entrada físico. Então, tímido, infantil, né? Tímido, assim, eles tentam se esconder, quando você pensa alguma coisa, ele já olha para baixo, já tenta esconder o rosto, fica segurando as mãos. Aí eu começo a suspeitar, então, que há uma característica tímida, né? Eu penso nisso quando, por exemplo, adultos chegam com um dos pais ou com uma pessoa, né? Porque eles não têm, vamos dizer, a confiança, né, em si mesmo. Realmente ele tá aqui, ó, ele não tem coragem, ele não tem confiança, precisa de outra pessoa para dar apoio. Então, sempre que você vir que o paciente não está dizendo o que ele deve dizer, mas, por exemplo, a esposa está dizendo, o acompanhante está dizendo, significa que ele não tem confiança em si mesmo. Marita também. As pessoas que respondem de uma forma errada, você faz uma pergunta e eles respondem outra coisa que não tem nada a ver. Aí você fala, eu não perguntei isso. Então, eles confundem. Eles confundem, não entendem. Eles não entendem a importância das coisas importantes, né? Próximo. As pessoas que têm rotina. Esse também é outro ponto de entrada. São pessoas que, por exemplo, são como... Vamos ver... Como uma rota de ônibus, por exemplo. Vai, por exemplo, desse ponto, de Caldas Novas, por exemplo, para Goiânia. Então, só vai numa direção. Então, aí só vão fazer isso, só conseguem fazer isso. Antigamente, na Índia, a gente tinha aqui, vamos dizer, tipo um animal que fica dando volta... É um animal que fica em volta de um poço, na realidade, para levantar água, né? Então, tipo, aí ele fica dando voltas, né, naquele mecanismo, então levanta o balde, abaixa o balde, né? Então, é mesmo como o Barita, então realmente só sabe fazer aquele caminho. Então, pessoas rotineiras, né? Pessoas que elas falam que são tão rotineiras que elas só podem cozinhar coisas muito bem, mas se, por exemplo, ela tiver que fazer uma outra coisa, aí ela não consegue mais fazer, não pode mudar a rotina. Pessoas que não conseguem mudar a rotina, vamos dizer, subitamente, então tem que ter uma rotina fixa. Talvez possa ter, vamos dizer, uma constituição obstinada, rígida, pode ser meticulosa, pode ser uma constituição de uma pessoa disciplinada, ou seja, o cérebro é incapaz de adaptar a constituição, adaptar-se às novas circunstâncias, incapaz de adaptar a esse tipo de constituição. Ou seja, não é como licopódio, arsênico, etc. Essas pessoas podem estar fixadas em rotinas, mas aqui, o que acontece? O cérebro não consegue fazer nada de novo. Então, alguma coisa acontece e fala assim, opa, e agora? O que eu vou fazer? Então, a pessoa está presa naquela rotina. Isso significa que eles não têm a capacidade de se adaptar a mudanças, que não têm confiança em fazer essas mudanças, e também não consegue mudar de emprego. Fica no mesmo emprego.
Então, por exemplo, você vê uma pessoa que nunca mudou de emprego, a gente sempre pergunta, por quê? Você nunca pensou numa promoção? Nunca quis avançar? Então, por que você está satisfeito com esse saláriozinho pequeno, né? Ele falou, não, mas sabe o que é? Eu não sei se eu vou dar conta de fazer outra coisa, né? Eu só sei fazer isso, de repente. Então, as pessoas que nunca conseguem, por exemplo, mudar de emprego, mudar de posição, ser promovido... Pessoas que não conseguem usar equipamentos novos, máquinas novas, celulares, sei lá, essas coisas novas que aparecem. É muito comum, então realmente isso não significa que todo mundo é barita, né? Porque tem uma infinidade de coisas novas por aí. Mesmo eu não consegui usar meu telefone, não sei se vocês se lembram. Então, alguém tem que até me ensinar, teve que me ensinar a usar a internet no meu computador. Mas assim, no meu telefone, melhor dizendo. Mas são coisas comuns. Mas, por exemplo, usar um telefone, usar o quê? Abrir a porta de um carro, né? Se a chave for diferente, então, algumas pessoas podem esquecer como é que abre. De repente a chave é diferente, não sabe acionar o alarme. Então, as pessoas que não têm confiança, eles sempre sentem ou estão convencidas de que são incapazes. Então, essas baritas, na realidade, eles nem tentam aprender a dirigir, porque já estão convencidos neles mesmos, já sabem, não vão dar conta. Calcárias realmente são ansiosos. Ah, mas e se eu começar a dirigir e não conseguir brecar, né, em tempo? Mas os maridos falam, não vou dar conta de jeito nenhum. Então a ideia é fixa. As pessoas que não conseguem inovar, não conseguem criar, não conseguem observar bem. Tá tudo fora do lugar. Essas pessoas têm as ideias muito fixas, né? O entendimento confuso, reações confusas, até as reações. São esses sentimentos de medo, ansiedade também, tudo confuso, as afeições. A coragem, tem uma coragem que é mentirosa, né? Quer dizer, uma palavra que está fora do lugar, então você vai ver que é um barita. As ações, as opiniões. Como Ambrish teve um caso, você falou desse caso, Ambrish? Que... Eu não sei se ele contou para vocês, mas um homem que voltou após 15 dias e sentou em frente a ele e falou, então, você me liga depois de 15 dias. Eu falei, como é que você se sente? E ele falou, o que você quer dizer, como é que eu me sinto? Depois do remédio. Ele falou, que remédio? Eu falei assim, não, você me mandou para ir e voltar daqui 15 dias. Eu voltei depois de 15 dias. Então, barita, você tem que explicar tudo para ele, minuciosamente. Então, as ações são confusas, as opiniões. O entendimento da gravidade das coisas também é confuso. O comportamento que não está relacionado à idade. Por exemplo, um homem mais velho agindo como uma criança. Então, infantilidade, em vários pontos que você pode chegar, barita. Como eu falei para vocês, também as aparências ficam confusas, parece mais velho do que é. Então, né, na velocidade, né, ele é muito devagar. Os órgãos começam a não funcionar bem, as reações, demora para entender, tudo é devagar, né? Até as doenças progridem devagar. Também a cura também é muito devagar, lenta. Eles não sofrem de doenças repentinas, ataques de febres altíssimos, pneumonia ou uma
diarreia muito súbita, paralisia, tudo é muito lento, que progride de uma forma muito lenta, devagar. Barita Cardi, as pessoas são friorentas, sedentas, devagar e confusas, né? Tá tudo de uma forma mal posicionada. Barita também, Mur é quase igual. É que as características são muito marcantes. Eles não têm esse rosto redondo como Barita Cardi. Tem essas características mais marcantes. Eles também são muito trabalhadores, rotineiros no trabalho, as pessoas que não mudam. E eles têm glândulas endurecidas assim no pescoço. Você tem várias crianças. Na nossa prática, a gente vê, e nós perguntamos a eles, ou aos pais, quantos amigos essas crianças têm? Os extrovertidos têm muitos amigos. Mas você tem que ver se ele é um líder ou se ele é um seguidor. Ele é um líder no seu grupo, dos seus amigos, ou ele está sempre seguindo os amigos. Então é algo muito importante. Os baritas nunca são líderes, eles são sempre seguidores. Eles não sabem, eles não conseguem. Eles só vão subir porque aquele outro está subindo também. Então ele vai sempre acompanhando. Então eles acabam se grudando ao líder, porque ele é um homem que faz tudo, então eu vou imitá-lo. Ele segue tanto que ele começa a se identificar com o líder, né? Eles são muito sensíveis. Se esse líder é muito amigo, muito próximo, e se terminar a amizade com o líder, ele acaba ficando doente também. Eles querem só um amigo, é o Natumur, esse é o Natumur, aquele que só quer um amigo só para ele, por causa do apego. O Barita quer porque ele quer uma pessoa que guie ele. Sem um líder, ele não pode fazer nada. Então, isso é como as crianças também podem ser classificadas, as crianças. O líder, as crianças líderes são Lycopodium, Mercúrio, Nox. Crianças que são líderes, né? Eles fazem o seu próprio trabalho, ele é o primeiro a começar tudo e o resto vai seguindo. Lácasis é um seguidor, não um líder. Lácasis é sempre um seguidor, nunca um líder. Lácasis é uma cobra, então Lácasis é uma criança tímida. Na clínica, quando a criança Lácasis chega, no primeiro dia, ele está atrás da mãe. Ele fica atrás da mãe, fica escondidinho, fica observando como você é, como é que é o ambiente. Então, ele fica atrás da mãe, ou então se senta muito perto da mãe. Você vê que é uma criança muito tímida. Uma vez que ele observa com muito caridosamente, então ele começa a perguntar para o assistente como é que é isso, como é que é aquilo, e depois ele sabe que todo mundo é dócil, que ninguém vai te machucar, de repente ele fica arrogante. Então, na próxima vez que ele chega, ele vai subir na mesa, aí ele fica corajoso. A primeira vez, ele fica só tentando descobrir, ele vai tocando devagarzinho uma coisa ou outra. Então, devagar, ele vai tentando descobrir aonde que ele pode ir ou não. Da segunda vez que ele chega, ele então é o patrão. Ele sabe que o médico não vai fazer nada.
não vai prejudicá-lo, então ele sobe na mesa, ou talvez ele pode até segurar a sua gravata. Então é exatamente como uma cobra que sai do buraco. Ela olha para um lado, para o outro, vê exatamente, pessoas muito tímidas. É uma rubrica para laquesis. Então, tá, ele fica só observando tudo, ele fica com suspeita de tudo. Quando ele vê que não tem perigo, então aí ele deixa de ser desconfiado e fica corajoso. Então, ele é muito duro com os inferiores e muito leve com os mais fortes, né? Laquesis, platina. Então ele é muito duro com os inferiores e manso com os superiores. O inferior não quer dizer que seja perigoso para eles. Quer dizer que na família a mãe é inferior, por exemplo. A mãe nunca bate na criança. Ela está sempre dando amor, carinho. Então ele vai dominar a mãe. A avó, o avô. Quando o pai vem uma vez ao dia, à noite, então ele fica com medo do pai. Então é uma característica típica de laquesis, da criança laquese. Ele é um seguidor muito tímido primeiro e depois ele se torna o rei. Mas a Barita Muir é sempre um seguidor e se ele perder o líder de vista, ele não sabe o que fazer. E aí ele acaba ficando doente se ele perder o amigo. Muitas vezes você vê essas crianças que têm o pescoço muito fino, as glândulas mais grossas, e você pergunta para ele, por que essa criança está ficando doente, tão doente, repetitivamente? Ele teve algum problema com os amigos, ele se separou dos amigos, fala assim, ele gostava tanto do amigo que ele não conseguia fazer nada sem esse amigo. E esse amigo agora arrumou um outro amigo e ele agora está muito triste. Então é o típico, né? Barita Muir também tem glândulas muito fortes, né? Muito duras. Ele tem a tendência de ter a voz rouca. Também é similar a Barita Muir. Fósforo. Mania ou desejos sexuais é muito predominante. Insanidade e a sexualidade também é uma característica de Barita Muir. Eu tive um caso de um garoto de 18 anos que ele ia tanto atrás do sexo, estava sempre fazer atos sexuais com as irmãs, com a mãe, várias vezes, que muitas vezes a mãe empurrava ele. Então ele tem um sentimento, frieza no corpo, né? Frio no corpo. São pessoas que não saram, né? Que não se curam com facilidade. Desejos de comer pão, coisas secas. A Barita Sulfa. Na Barita Muir tem aquela coisa forte, de fibra. Em Barita Sulfa tem o sentimento de relaxamento, flácido, falta de elastina. Ele tem muito pouca elastina, então todo mundo é relaxado, tudo é relaxado, os músculos também. Barita Muir é um remédio muito duro. Barita Sulfa é um remédio muito relaxado, tudo é solto. E a Barita Muir tudo é duro, forte. Então, isso acontece com a mente também, essa coisa relaxada, né? Ele tem medo de conversar, porque ele não consegue conversar.
Tudo para ele é devagar. E por causa dessa psicose, né? Isso é hipopsicósico, esse desejo de mais, né? Sempre quer mais, porque eles são... ele sempre quer mais do que ele precisa. Ele já tem muita coisa, mas ele quer mais. As mulheres vão no shopping e traz o dobro. Vão no supermercado e traz o dobro do que precisa. Eles trazem 10 quilos de uma coisa, 10 quilos de batata. Tudo é muito, mais do que é necessário. Mas porque, pode ser que alguém chegue, visite. Ele não acha, mas o barita acha, bom, essas coisas podem se perder. Compra coisa sem necessidade, depois joga fora. Só no caso que, né, talvez eu tenha uma visita, então eu tenho que oferecer. Então esse também é típico da barita sulfur. E tem mais uma particularidade que eu vou falar. Eles amam arquitetura, todo tipo de arquitetura. Eles adoram ir para lugares históricos, antigos. Nossa, isso é bonito. Eles observam, ficam fascinados pela história. Mas não tem criatividade. O sulfur é um remédio criativo. Na verdade, ele é um remédio criativo, mas a parte barita dele não tem criatividade nenhuma. Então, a imaginação está lá. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas eles não colocam... Nada vai para frente por causa do alimento da barita. Então, é só um sonhador. Como pulsatila, lugares fechados agrava. Como arsênico, a barita sulfur também tem uma gravação à noite. Nós temos barita sulfur, que quando chega à noite, tudo piora. Tudo se agrava no período da noite. Como carcinosim, tem vontade de comer chocolate, gosta de chocolate. E como sulfur, também tem interesse na arte, na criatividade, na imaginação, mas não tem aptidões nenhuma. Então, resumidamente, barita carb é friorenta, essa é só a comparação entre eles. Barita carb é friorenta, mais psicótica. Todos eles são psicóticos. Barita mur pode ser quente ou friorento. Barita sulfur tem que ser quente. Todos eles são sedentos. A barita mur um pouco menos. Barita carb tem características obesas. Barita sulfur também tem essas um pouco mais obesos também. Psicoses aqui. Barita do lado mur, eles são magros. Geralmente eles são baixos, não são altos, mas a barita sulfur é mais alto, grande, ou pode ser baixo também. Esse é um remédio maravilhoso e eu já obtive excelentes resultados com pessoas que tiveram tumores, astrocitomas. Se tudo for tratado propriamente, então você vai ter grandes resultados. O lado é geralmente direito, geralmente mur esquerdo e barita sulfur. Alguns são direitos, outros esquerdos. Esse aqui geralmente é direito aqui na barita carb, mas pode ser esquerdo também. E barita mur definitivamente é o lado esquerdo. Glândulas muito duras, excesso de fibrina. Barita sulfur é do lado direito e esquerdo também. Todos, os dois, barita carb e barita mur, são introvertidos e barita sulfur são extrovertidos. E tem um quarto elemento aqui que é barita sulfur, ela é fósforo. Barita fósforo é alto, gosta de magnetismo como fósforo.
mais frequentemente, barita, fósforo, sofre de tumores de mama do lado esquerdo. Cânceres do lado esquerdo de mama, por causa do fósforo. Que são pessoas que são muito carinhosas, ela ama, dá afeição às crianças. E quando as crianças se cortam, por exemplo, então ela desenvolve câncer. Quando as crianças saem, né, vão... Então, essa é uma observação muito interessante que eu fiz depois que eu li em algum lugar, que nós temos cânceres do lado direito e esquerdo. Do lado esquerdo são de mama, câncer de câncer. Senhoras que têm problemas com câncer do lado esquerdo têm um conflito ou algum problema com as crianças. Problemas com crianças. Problemas familiares, né? Por causa do amor, né? Essa afeição, né? Aquele sentimento de ligação. Então, quando tem câncer de mama do lado direito, você pode ter certeza que ela teve problemas com o marido ou com o parceiro. Se não for casada, ou então pode ser um parceiro de trabalho, um colega de trabalho. Então, do lado esquerdo, família. Do lado direito, o parceiro ou um companheiro de trabalho. Alguém já observou isso? Vocês já... Teve algum caso assim? Vocês já viram algum caso assim? Mais alguém? Sim? Então, muitas pessoas já observaram isso. Vocês também podem observar. Então, isso é muito bom para nós. Um paciente que chega com adenocarcinoma dos pulmões. Adenocarcinoma nos pulmões, você pode ter certeza, você pode perguntar, você tem que perguntar a eles se houve algum medo repentino de morte, medo de morrer, alguma coisa, alguma ameaça que alguém falou que vai matá-lo, ou ele pensou que ia morrer, ele ou ela. Um medo repentino de morte, quando uma pessoa fica com esse choque, né? Um medo, algumas coisas acontecem, alguma mudança acontece no interior, aí ele fica sifilítico quando passa por um choque. Então, alguns elementos acontecem depois desse choque no córtex, que controla parte do corpo, alguma coisa estimulada ali, e as pessoas começam a desenvolver cânceres, né? Esses cânceres de pulmão são relacionados ao medo da morte. Se alguém aparecer com adenocarcinoma de pulmão, que vocês já viram, vocês têm que perguntar, fazer essa pergunta. É interessante perguntar isso, eles vão falar que sim. Depois do início, logo antes de começar com esse câncer, alguém me ameaçou, alguma coisa aconteceu e alguma coisa acabou levando a isso. Se for câncer de garganta ou da boca, deve ter havido um sentimento de alguma coisa que a pessoa engasgou. Ou então, por exemplo, uma pessoa pegou um empréstimo no banco e agora você não consegue pagar e aí você fica paralisado. Ou uma pessoa casa com um homem, uma mulher casa com um homem, e de repente ela descobre que ele não é bom, que ele não é a pessoa certa, e ela agora vai ter que brigar com o mundo inteiro, ela brigou com o mundo inteiro para poder casar com ele e ver que não é essa pessoa. As pessoas, então, esse tipo de pessoa desenvolve esse tipo de câncer
na boca e na garganta. Os cânceres da bexiga e dos rins, ou no trato urinário, geralmente, eu já vi que as pessoas têm aquele desafio de dominar. Por exemplo, chegou um homem com o carcinoma do lado esquerdo no rim, e eu comecei a tomar história. Eu perguntei, então, teve alguma disputa de propriedade, algum problema assim? Eu perguntei, o que aconteceu 3 semanas antes de você chegar aqui? O que aconteceu nos seus negócios? Algum problema? Você teve algum problema nos negócios? Ele falou, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que quando ele bebe, ele sai da loja e eu tive muito problema com ele. E aí isso aí me chocou, realmente eu treinei essa pessoa, contratei, né, ele para ser meu gerente, e ele simplesmente estava se associando, né, mesmo, apoderando das minhas coisas. E aí significa que, na realidade, essa foi realmente uma das origens desse câncer. Mas você pode realmente olhar na sua prática e chegar realmente a um remédio apropriado. Porque aqui, barita fósforo realmente tem muita afeição para as crianças, outros membros da família, como todos os fósforos são. E aí a criança ou o membro da família simplesmente corta o relacionamento. Ou alguma coisa acontece, né, de errado, não significa necessariamente que as relações foram cortadas, né? Por exemplo, uma menina uma senhora, né, que o filho ia se divorciar, por exemplo, o filho dela ia se divorciar, e ela realmente absorveu o problema da criança, né, do filho dela, e levou ela a essa história é do Dr. Hammond da Alemanha, e eu estou seguindo, né, de perto, e realmente muito interessante, é muito matemático, e ele tem mais de 40 mil casos, né, como cirurgião. Ele é cirurgião. Ele é um cirurgião, oncologista, né, depois dos baritas. Então, nós vamos para o Cali. Mas antes do Cali, nós vamos... São pessoas que não têm como errar, tá? Muitas coisas foram escritas a respeito dos cálices por muitos autores e que eu discordo completamente. O que eu descobri é que os cálices são potássio, né? Então, assim, excesso de potássio no meio, né? No interior e no exterior. Então, dentro e fora da célula. Há diferentes propriedades, né, fisiopatológicas. Mas essa aqui é uma célula nervosa, né? Vocês estão vendo aqui nessa ilustração. Sabemos então que tem sempre que um estímulo é aplicado, então o que acontece? Nós temos essa abertura aqui, né? E o potássio então começa a entrar, né? Aliás, desculpa, perdão, né? O potássio é excretado, né? Ele é eliminado na realidade. Então aqui é o início do impulso. A gente aprende isso na aula de fisiologia, né? Que é o sódio e tá do lado de fora e o potássio dentro, né? Da célula. Então normalmente essa aí é uma célula normal. Potássio dentro e o sódio do lado de fora. Próximo. Aqui, então, tem um potencial, né, de membrana, né, que é 19 milivolts. E aqui, esse potencial, aqui, se ele é aumentado, então, um potencial de membrana, né, ativo. E aí, o impulso é iniciado.
Isso nós aprendemos isso na aula de fisiologia. Então, quando nós recebemos um estímulo, então aqui menos 90 milivolts. Então, como nós administramos um estímulo? Então, abrimos uma portinha e o que acontece? O sódio que estava fora entra na célula. Ou seja, essas portinhas, né, da voltagem abrem, e aí o que acontece? Nós temos uma bipolarização aí, então é dessa forma então que os impulsos são transportados com a RMP, então é convertido em AMP, né, aquele potencial de repouso e potencial ativo. Então nós temos o início do impulso, né? Isso é a fisiologia básica. Então nesse momento aí o potássio é liberado e o sódio, melhor dizendo, entra. É muito interessante notar que no corpo o sódio está mais dentro da célula. Perdão, né? O sódio está fora da célula e dentro nós encontramos potássio. Mas como o estímulo é aplicado, o que acontece? O sódio entra e o potássio sai. Então, na realidade, nós temos uma introversão do sódio, né? Então, todos eles estão entrando. Então, confrontados com o problema, eles entram, né, para casa, né? Eles estão sempre entrando para a família, ou seja, perto dos mais próximos, né? Então, na realidade, é uma introversão do sódio. Ele está sempre sozinho, né? Enquanto que o potássio é extrovertido, ele sai, realmente, ele está sempre saindo. Quando um problema aparece, o potássio foge da família. Mas alguns autores escreveram especificamente que o potássio é um remédio orientado para a família. Não pode ser, porque eu nunca vi nenhuma rubrica em nenhum dos repertórios que diz que o potássio é um remédio orientado para a família. Todas essas coisas, nenhum lugar, eu achei nenhuma rubrica, né, que mostra que o potássio Kali vamos dizer, uma pessoa ligada à família. Está sempre fugindo da família. E nós temos muitas rubricas mostrando que Kali realmente vamos ver essas rubricas, né, mais tarde, novamente, para vocês se lembrarem, né? Mas essa é uma ilustração do que eu estou dizendo, né, a nível celular. Aqui, nós já começamos isso. Aqui o impulso é iniciado, as portas são abertas. E a pessoa fica sensibilizada ao toque, né? Ela sente cócegas. Então, o potássio está do lado de fora. Então, aqui nós temos um excesso de potássio Kali. Então, ou seja, a porta se abre rapidamente. Se for calcária, então a voltagem realmente é mais lenta. Então, nós temos realmente um sobressalto rápido e um sobressalto lento. No Kali, você toca ele... Ai! Então, vão sentir, né? E vão se retrair. Então, eles não conseguem suportar o toque, né? Para o potássio ou Kali. Mas o calcária, você pressiona, você belisca, fala... 2 minutos depois que ele vai sentir. Então, realmente é bem lento, realmente. Próximo. Então, aqui cálcio, né, excesso, calcários são obtusos, são embotados e não tem sensibilidade ao toque, não tem essa tendência, vamos dizer, a sobressaltos. Aqui, então,
nesse fluido extracelular. Então, quando o potássio realmente está, vamos dizer, extravasando, né? Então, nós temos também que não pode dar calcário para uma doença que está progredindo rapidamente, por exemplo, dor excruciante, realmente, ou uma doença que progrediu realmente rapidamente, não pode ser calcário. Realmente tem que ser alguma coisa rápida, tipo Kali. Então, por exemplo, excitabilidade, né? Então, irritação, né? Se a sensibilidade é maior, vamos dizer, mais timidez. Quando esse Kali sai, vamos dizer, por algum tempo, então há uma bomba, né, de sal de potássio que começa a trabalhar ativamente para mandar o Kali para dentro e o potássio para fora. Então, realmente é um processo ativo. E por conta dessa bomba, né, que está colocando o potássio para dentro de novo, então há um consumo da ATP, ou energia, né, que então acontece o quê? Da fraqueza. Então, primeiramente, o Kali são ativos, inquietos, sobressaltados, agressivos. Mas depois de algum tempo, depois de outros estímulos, aí o paciente que foi sobressaltado, e aí o potássio volta para dentro do espaço celular, então aí eles se tornam fracos e tudo fica enfraquecido e a pessoa fica exausta, né? Então, dificuldade, fraqueza muscular, então isso aí é secundário, tá? Não é primário. Então, Kali realmente tudo tem que ser muito súbito, né? Espasmos, ansioso, agressivo, rápido. Todos os Kali são rápidos. Então, as senhoras que falam assim, rapidamente, muito excitado, olha, o senhor não viu isso não está acontecendo, eu estou doente, já está há muito tempo, o senhor está me tratando e eu não estou melhorando. Né? Então, eles ficam assim na sua frente e tentam mais ou menos atacar, mas não quer desgrudar de você também. Ai, você curou tanto, mas não por quê? Então, elas estão brigando com pão e manteiga, né? Mas não vão deixar você, não largam de você. E você diz, ok, eu vou a um outro homeopata. Aí ela chega e diz, não, eu sei que você vai curar, eu acho que você vai achar o meu remédio imediatamente. Eles são muito agressivos, possessivos, mas com amor. Não existe o que você chama de rancor. Ou nenhum sentimento de maldade ou de vontade de machucá-lo, não. Eles não vão te machucar, porque eles são tímidos. Kalis são tímidos, são abruptos e são agressivos. Isso é uma combinação estranha. Alguém me perguntou ontem, tímido? Como que uma pessoa tímida pode ser extrovertida? Sim, eles são extrovertidos, mas quando o problema surge, eles são agressivos. Eles não encaram o problema com facilidade. Eles dão ascendência a constituições que são raivosas, irritáveis, têm irritabilidade, agressividade e gostam de briga. Eles são brigões. Mas nós não estamos descartando os platina. Tímidos, ansiosos, medrosos, facilmente desenvolvem medo. Eles ficam de sobressalto rapidamente, assustam-se facilmente, e também entram em pânico muito fácil. Tudo é muito fácil, porque as emoções assumem eles muito rapidamente, como uma metralhadora. Então eles são muito mutáveis, são caprichosos, e tem uma aversão à mudança, porque eles são tímidos, então tem uma aversão à mudança. Mas são caprichosos. Eles são sensíveis ao toque, ao barulho e à dor.
Então, fácil irritabilidade, fácil ansiedade, facilmente preocupados, tensos, medrosos de doença, facilmente cocegáveis, são sensíveis a cócegas. Então, essas pessoas têm a excitação muito fácil, eles são tipicamente cálices, tudo é muito fácil. A parte secundária, depois de alguns dias, eles ficam difíceis, porque eles gastaram muita energia. Se você aprender esse remédio assim, você nunca mais vai esquecer e você nunca mais vai misturá-lo com outros remédios. Então, em resumo, os cálices são irritáveis, raivosos e brigões. São lutadores, anarquistas. Esse é o triângulo que eu fiz para os cálices. Está repetindo. Ao mesmo tempo, são tímidos, medrosos, ansiosos. Então, duas emoções. Raiva, medo e voltados, o terceiro ponto do triângulo, eles são contra a família e são mais a favor dos que estão de fora dela. Normalmente eles são frios, eles podem ser sedentos ou não sedentos. Pioram das 2 da manhã às 4 da manhã e são do lado direito. Então são carbonados. Sensível ao toque, ao barulho, à dor, ao frio, à mudança. É sensível a tudo, então. Naturalmente, eles são sensíveis às pessoas também. Eles têm aversão à exerção, porque isso consome energia. E também eles pioram com a coação, com forçar os olhos e forçar os músculos também. Senhoras ansiosas na clínica agora, que esperam resultados rápidos, eles sempre estão causando problemas com os médicos. Por que você não está tratando de mim adequadamente? Eles não são satisfeitos, eles não ficam satisfeitos facilmente com o tratamento. E eles continuam reclamando ansiosamente. Eles brigam e eles exigem dos médicos. Mas, mesmo assim, eles não deixam os médicos, não deixam o seu médico. As pessoas que são muito preocupadas com a sua saúde, que fazem teorias sobre a sua saúde. Eu acho que isso é aquilo, aquilo é outro, o que é isso, o que é aquilo. Como eu disse, pessoas que se assustam facilmente, pessoas que sentem cócegas muito fácil, crianças que não permitam as suas solas a serem tocadas. Eles sempre usam meias e sapatos. Pense em Kali. A mãe diz, olha, ele não permite que eu coloque as meias neles. Não, porque eles dizem que ficam com muitas cócegas. Crianças que ficam facilmente irritáveis e impacientes, muito facilmente. Irritabilidade e impaciência quando eles ficam doentes, por exemplo. As senhoras que têm menstruação atrasada, às vezes por meses. Menstruação atrasada. Então, no geral, eles são friorentos, lado direito, pode ser sedentos ou não sedentos, tem uma agravação pior às 3 da manhã, associadas a problemas gástricos, tem as sobrancelhas superiores empapuçadas, podem te dizer que é uma direção porque são calicab, tem extremidades superiores com menos energia e tem fraqueza, principalmente nos braços. Tem dores nas costas, fraqueza, principalmente nos membros superiores, e suores, e sudorese excessiva. E que são tímidos, impacientes
são frio lado direito. Então, podem ser sedentos ou não sedentos, irritados, está repetindo as características do Kali. Tudo, Nasomika e Kali Carb distinguem-se porque Nasomika é um conquistador e não é tímido. E o Kali é tímido, é uma pessoa tímida. Agora vamos ver as diferenças entre os Kalis. Primeira coisa é que todos os Kalis são os mesmos. Ansiosos, raivosos, irritáveis, assustados e impacientes e ansiosos. Eles são hiperativos. Kali Carb é frio, Kali arsênico é frio também, e Kali iodo é quente. O Kali Carb é de psora a psicoses, mais de edema, mais de retenção. O Kali arsênico é psicosifilítico. Enquanto que o Kali iodo é sifilítico. Se você decide que ele é um Kali, é simplesmente perceber qual que é a disposição mental. Aí eu digo, bom, eu tenho que distinguir entre os Kali. Eu vejo se um é quente, por exemplo, se um é calor, por exemplo, eu vou escolher o Kali iodo. Kali fósforo também está aqui. A coisa mais importante do que eu vejo é que Kali Carb tem a impaciência e irritabilidade acontece quando o paciente está triste. Então, quando o Kali Carb, uma senhora ou um senhor com Kali Carb está doente, ele fica impaciente e irritável. Por favor, faça isso rápido. E aí eu pergunto, você fica muito impaciente e irritável ou você fica mais triste e indiferente? O Kali ars é psicosifilítico e ele fica mais na indiferença, com a tristeza. Ele fica moroso e aí ele fica brigão. A parte sifilítica é a questão de ser brigão. E a psicose é indiferença e tristeza. Aqui nós temos impaciência e irritabilidade, que são mais efeitos de psora. E o medo é psicose. Então, apenas duas palavras vão definir o Kali Carb, impaciência e irritabilidade. Enquanto o Kali ars é triste e indiferente. E o Kali iodo é duro e agressivo. Então, quanto mais ele está doente, mais ele fica agressivo e duro com as pessoas. As mulheres que ficam cuidando dos seus filhos, que têm um problema, ou que têm um mongolismo, ou que têm uma paralisia cerebral, por exemplo, eles ficam trabalhando com essas crianças, por exemplo, por 15, 20 anos, e aí um dia eles dizem, chega. E aí elas começam a bater nessa criança. Essas mulheres entram em aversão às crianças. Então, as mulheres Kali iodo não têm uma direção voltada às crianças. Não sei se é sentimento maternal. Então, Kali Carb é agressivo, ansioso, irritável, impaciente. Mais do lado da psora. O Kali ars tem ansiedade na saúde, indiferente, tristeza e é um pouco brigão. Kali fos é fadiga mental, mais de cansaço. E o Kali iodatum é duro, é irritado, é irado, inquieto. E uma das coisas que é diferente é o fato de ela exercer isso de um modo físico. As pessoas que têm, então, essa tendência para brigar e tal, e que são muito duras e agressivas, eles têm que pensar no processo sifilítico e pensar em Kalium iodatum. Então, esse é um resumo dos Kaliums. E se você encontrar pessoas que são muito excitadas quando estão conversando, eles não conversam muito.
Não, doutor, eu estou tendo isso, depois de vários anos. E eu estou sofrendo muito. Não, essa não é uma forma do Kali conversar. Os Kalians têm emoção naquilo que falam. Então eles estão muito excitados quando eles estão falando. Eles não podem ser pessoas paradas, devagar, não. Eles são sempre cheios de ansiedade, irritabilidade, agressividade. Existe muito do que a gente chama, a voz é modulada. Doutor, por favor, faça alguma coisa. Eles não vão falar calmamente. Por favor, doutor, faça alguma coisa. Não, isso não é Kali. Então, até o jeito da pessoa conversar mostra para você que ela é uma Kali. Ou Pusatila, ou Megarainum, ou alguém, ou é Platina, ou Laico. Quando o paciente está acusando você que eles não estão melhorando, o Kali vai sempre estar com você, apesar de estar agredindo você, mas sem tentar machucá-lo, sem tentar atingi-lo. Ela briga, mas ela não ofende, não machuca. Doutor, por favor, faça alguma coisa. Por favor, estou pedindo, faça alguma coisa. Tem vários dias que eu não estou me sentindo bem. Eu vou ficar bom, não? Eles perguntam 10 vezes. O que você chama? O que você acha? Essa é uma doença muito difícil a curar ou eu vou ficar bom? Eu vou ficar bom, não vou? Esse é o Pusatila, pedindo por ajuda. É o Pusatila. Kali exige melhora. E o Platina? Eu acho que você deve reconsiderar o meu caso de novo. Você não tem me dado o melhor remédio. Se você se sente confiante no seu tratamento, por favor, continue, senão eu vou mudar de médico. Esse é um tipo de conversar de Platina. Ele mostra a sua autoridade, ele mostra que não admite coisas sem sentido. Ele é muito... A forma de mostrar isso é muito diferente. O cara é muito devagar e tal. Por favor, doutor, eu sentiria muito feliz se você pudesse me curar. Bom, tenha tempo, fique à vontade, mas por favor, não me abandone. Eles querem que o médico os carregue, eles querem proteção. E o quanto mais você os carrega, mais confiantes eles ficam, mais confortáveis eles ficam. Essa é uma diferença linda dos elementos que são diferentes entre constituições. Então, pela conversa, você pode começar a diferenciar os remédios. Agora eu vou mostrar para vocês uma mulher. Alguns de vocês podem ter visto esse caso já. É um bonito caso de leucoderma, vitiligo leucoderma. É um caso bonito, mas o paciente ficou muito preocupado quando a gente diz caso bonito, né? O paciente fica preocupado. Eu não sei o que esse moço está falando que meu caso é bonito. Vocês querem parar agora para um chá, um café? Mais meia hora? Vamos parar agora? Não? Essa é uma mulher que veio para a gente. Uma senhora. Com leucoderma. Os dois lados com uma mancha hipocrômica branca. Começou depois de uma supressão de lesões herpéticas dado por um dermatologista. Começou pela direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Vamos ver o caso dela agora. Essa senhora veio para mim. Depois nós vamos ver o segmento.
ela veio à minha clínica e ela estava tão ansiosa pela sua doença. Então, manchas hipopigmentárias em ambos os cantos dos lábios, com o lábio superior com um pouco de coceira desde um mês. Antes tinha tido algumas manchas nas axilas, embaixo da mama, na infância e em ambas as sobrancelhas. Ela tomou drogas alopáticas e depois terapêutica com pulva. O progresso, 2 meses atrás, ela teve rachaduras aos lados dos lábios, aplicou óleos e loções. Ela teve então um rash, depois disso ela teve uma aplicação local e elas se tornaram agora brancas. A hipertensão desde um mês, ela está tomando medicações antihipertensivas, começou há 2 meses, a pressão arterial subiu depois da queixa cutânea, depois que foi avisada que era leucodema. Então houve rachaduras, né, nas mãos e pés no último inverno e ela colocou um creme de crack, que é o nome do creme. Ela tem uma pele muito sensível, tem veias varicosas desde os 2 anos na perna esquerda e tem acne na face desde 1 ano de idade. Tem um apetite diminuído, porque ela está muito tensa e ansiosa com o seu problema. Antes do começo do vitiligo, ela tinha bom apetite. Então, depois do diagnóstico de leucodema, ela perdeu o apetite e a pressão arterial subiu. Gosta muito de pão manteiga, taggi. Pão é chamado de bread. Bread é pão no Brasil. No Indian, tá vendo? Na Índia nós chamamos de pão também, é a mesma palavra. Sorvetes, chocolates, tem a versão a Lady Fingers, não tem tradução para isso, e feijões. Então evacua só uma vez ao dia, é do lado do friorenta. As menstruações. Antes da menstruação, se sente deprimida e para baixo por uma semana, que melhora quando as menstruações começam. A história obstétrica. Uma criança normal, a segunda anormal, que tinha um problema espinhal e faleceu com 17 dias de vida. E a terceira criança, normal. Foi operada no joelho esquerdo por algum crescimento ósseo extra há 8, 9 anos atrás. E o que é o miasma, então? Qual é o miasma aqui? Qual é o miasma? Sífilis. Mas esse cicose também tem um crescimento extra ósseo ali. A cicose foi suprimido e evoluiu em sífilis. Essas erupções hepáticas que foram suprimidas, desenvolveram e foram por ectoderma, depois as rachaduras apareceram, houve a aplicação de óleos e depois houve destruição então do ectoderma para os melanócitos, e os melanócitos começaram a ser destruídos. A mãe e o pai têm hipertensão e diabetes mellitus. Mora com o marido e 2 crianças. Pergunta centenas de questões sobre as manchas. Muito preocupada. Ela estava se sentindo muito deprimida, ao ponto de não poder comer, dormir. Ela então se tornou fraca mentalmente depois do seu diagnóstico. Ela tem maus pensamentos sobre a sua saúde. Ela sente que as manchas são incuráveis. Eu nunca mais vou ser capaz de mostrar a minha face, o meu rosto para ninguém. Ela fica em pânico e ela não consegue descansar com esses pensamentos, então ela acorda e começa a andar por ali. Tem muita ansiedade sobre a sua saúde. Ela está triste desde que a doença foi diagnosticada. Ela tem um desespero
pela recuperação. Ela tem uma tristeza a respeito da doença. Depois da doença, depois que a doença foi diagnosticada, ela perdeu todo o interesse na vida. Ela não se importa mais pelas suas crianças, se eles estão comendo ou não, se eles estão fazendo suas tarefas ou não. Ela era uma mãe muito boa, muito cuidadosa, que olhava muito pelas suas crianças. Repentinamente, tudo mudou. Agora, ela nem se importa, ela está pensando só sobre a sua doença e perguntando e pensando sobre isso. Então, tudo está concentrado na sua doença. Tem uma ansiedade antecipatória. O que acontecer se isso acontecer e disseminar? O que acontece se isso virar câncer? Com isso, ela tem palpitação e dor torácica. E agora ela tem hipertensão. A hipertensão é secundária à sua ansiedade. Agora ela se tornou bastante religiosa, desde que o problema começou. Ela agora vê as necessidades de Deus agora. Então, quando eles estão com problema, eles começam a pensar em Deus. Não quando eles estão saudáveis, a maioria das vezes. Ela se tornou religiosa agora. A sua natureza básica era muito locutória, ela era muito falante, ela amava falar, não podia ficar sozinha, se precisa de alguém para conversar, era muito amigável, mas ela tinha muito medo, ela se assustava facilmente, ela chorava facilmente, gosta de consolo, ela tinha uma tendência à arguição, a discutir, ela detestava mentira, ela não tolera ninguém falando mentira. Ela também ensina as crianças que elas devem sempre falar a verdade. A verdade era muito sensível e emocional. Ela se sente machucada facilmente, mas ela é muito franca, muito direta. Ela diz o que está na sua mente. Ela nunca se pensa duas vezes. Ela não é egoísta. Ela não se importa de dizer desculpe. Ela adora a companhia. Ela é basicamente uma pessoa amigável e comunicativa, mas agora ela está deprimida e tem aversão à companhia de qualquer pessoa. Ela é muito preocupada com a sua casa, ela é uma pessoa muito higiênica e ela não gosta de dividir as suas coisas. Ela tem muita dó, ela é uma pessoa muito caridosa, ela não pode ver outras sem problema, ela adora a natureza e adora viajar. Desde 2 a 3 meses ela perdeu o interesse na vida. Ela não sente vontade de fazer nada. Ela se sente com vontade de chorar até quando está falando sobre o seu problema. E ela diz que não tem nenhum outro problema na vida. Todo mundo é bom para ela, exceto por esse problema. Por que Deus tem que dar esse problema para ela quando ela foi sempre boa para todo mundo? Qual é a reação disso no seu corpo? Primeiro, nós tentamos entender o miasma. O miasma é psicótico, que se tornou em sífilis. Qual que é a disposição da pessoa? Basicamente. E como ela reagiu a isso? Qual é a natureza básica dela agora? Ela era muito locutória, comunicativa, gostava de sair, era irritada, mas era direta, sincera. Você não vê aqui a figura de Kali? Não? Vocês podem ver? Não? Muito comunicativa, irritável, raivosa, tudo é muito cheio de energia, tudo é Kali. Você pode ter o sentimento, a sensação de comunicatividade jovial, irritável e ansiosa. E assim que foi diagnosticado, todo o quadro mudou. Então ela é Kali. Qual Kali? Qual Kali? Vá para a comparação, ele está pedindo. Para mudar para o slide da comparação entre as Kalis. Quando o Kali está doente, ele fica irritável e impaciente.
Quando ela fica irritável e impaciente? Não. Ela está irritável e impaciente agora? Não, não. Muito pelo contrário. Ela perdeu a vontade, perdeu o interesse nas crianças, no estudo. Ela é friorenta. Qual a Kali dos friorentos? Do frio? Arsênico. Ela ficou triste, indiferente, morosa. E com muita ansiedade. E com ansiedade pela sua saúde. Cálium arsênico. Arsenicosum. Temos Kali ars. Ansiedade pela saúde. Qual outro remédio que tem 3 marcas para ansiedade e saúde? Qual outro? Medicação? 3 marcas. Fósforo. Fósforo. Falandrinum. Falandrinum. E o licopódium. Todo o repertório. Mas o repertório de licopódium tem também ansiedade pela saúde. Kali ars. Ou todas as calcárias, os quina, o china, o fósforos, salícia, são os remédios que vão ter ansiedade pela saúde. Mas 3 marcas? Kali e fósforos. Kali ars e fósforo. Então, ansiedade pela saúde, muita ansiedade, que o paciente cai em indiferença. Você tem que ver a reação, muito bem. Ela tem ansiedade pela saúde, que está aumentada. Mas como ela reagiu a isso? Ela se tornou indiferente, triste e morosa. Triste e morosa. Ela já era brigona. Quando ela foi à clínica, ela perguntou a todos os meus assistentes, centenas de questões. O que você acha? Você acha que eu vou ficar curada? Se o seu professor já tratou casos assim? O que você acha? É um câncer? Alguém me disse que isso pode se tornar um câncer. Você tem certeza que eu poderei ser curada? Quanto tempo vai levar? Qual que é o apetite? Qual que é a posologia que eu tenho que seguir? Muitas questões, muita ansiedade. A ansiedade de saúde se manifesta muito na calcária também. Mas eles tomam cuidados especiais. Eles não vêm e ficam argumentando com você. Eles vão ter muito cuidado. Não, eu não vou comer isso. Isso tem muita caloria, eu não vou comer. Qual é o tempo agora? Que horas são? Que horas são? Bom, quando for essa hora, eu vou começar a tomar os meus comprimidos. Eu tive um caso de caladium que parou para tomar a medicação. Vamos supor que 12 horas era a hora. Ele não tomava 2 minutos antes das 12. 12 horas e sim. Aí ele tomava. É claro que era anormal. Então, aqui o Kali ars. A direita veio primeiro, depois apareceu a esquerda. De acordo com as leis de Hering, quem vai embora primeiro? Quem vai embora primeiro? Da esquerda para a direita. Isso não deve sumir com pigmentos pretos e negros. Se existe hiperpigmentose no centro, isso significa que você está estimulando a cicose. Isso, na alopatia, nós colocamos óleos e aí depois expomos ao sol. Então você tem
spots pretos no meio, que é errado. Isso não está caminhando para a cura. O que a nossa missão é reduzir gradualmente para até que fique pequenininho, 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 até clarear completamente e sem nenhuma mancha ali, nem manchas brancas, nem manchas pretas, como eu disse no primeiro dia. Aqui desse lado quase não tem mais. A direita está sumindo. Olha a esquerda, praticamente não tem mais. Agora essa mancha também quase já sumiu. Cada vez menor, cada vez menor. Apenas esse restinho aqui e olha só, as rachaduras apareceram de novo. Ectoderma. Tem uma infecção fúngica. Então, um pequeno spot apareceu aqui embaixo. Olha aqui as rachaduras que apareceram. Podem ver aqui as rachaduras? Olha só. Você pode ver a forma que ela está falando, cheia de emoções. Veja o módulo de voz. Esse é um Kali. Quando os Kalis falam, tudo fala. Os olhos, a mão, todo o corpo fala. Elas não falam assim, parados e dizendo o que está falando. Eu vou dizendo assim, eu vou, meu Deus, e eu falei para meu Deus que se eu for ficar curado, eu vou voltar a você e vou dar uns presentes a você. Mas do jeito que ela fala, é cheio de expressão. Isso é Kali. A face fala, o olho fala, o corpo fala. Porque existe muita atividade no Kali. Veja como os olhos se tornam sinônimo daquilo que vocês estão falando. Olha as rachaduras no calcanhar. De volta. Como começou.
Olha só, temos apenas um ponto, ali já desapareceu. No lado direito ainda está aqui um pequeno ponto ali apenas. Próximo. Ambos os lados agora desapareceram. Agora isso voltou da forma que começou. E o que vocês acham desse paciente? Por que a pressão alta subiu? Porque houve ansiedade. Porque não havia ansiedade, então a pressão baixou. Ela subiu porque o paciente estava ansioso. E ela foi até 180 por 100. Havia cicose ali também, porque o crescimento também foi retirado. Então, isso gradualmente foi evoluindo de cicose de 140 para 140 por 90, e ela mantém 140 por 90 até hoje, sem drogas alopáticas. Eu mostrei para vocês esse caso é um caso antigo, mas o que eu queria mostrar é como os cálices reagem, como eles são excitáveis e, ao contrário de outros remédios que dão ansiedade, como fósforos, calcárias, pulsatila, eles não têm esse tanto de atividade. Agora nós devemos parar para um chá, um café. Obrigado.